gostaria que a igreja se colocasse em pé, abrisse as vossas Bíblias, lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 27. Mateus, capítulo 14, versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, que mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia agora, vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Pai, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para exaltar, Senhor, o teu nome, porque a tua palavra diz que o Senhor é digno de toda honra, glória e de todo louvor. O Senhor é a pessoa mais importante, Senhor, neste lugar. Então eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, que venha ser, Senhor, diretamente do teu trono, que venha de agir, Senhor, sobre a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui, ó Pai. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que não permita, Senhor, que saímos daqui da mesma forma, mas que podemos sair daqui, Senhor, com uma resposta, que podemos sair daqui, Senhor, com um milagre, que podemos sair daqui, Senhor, curado, ó Pai. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que eu venha, Senhor, diminuir o teu Espírito Santo, crescer sobre a minha vida, para que eu venha, Senhor, ser pequenino, Senhor, diante, Senhor, da tua glória. E te peço, Pai, que envia anjos serafins a este lugar, anjo a qual representa, Senhor, anjos de fogo, e que esses anjos, Senhor, tragam brasas vivas, Senhor, sobre as mãos, e que essas brasas, Senhor, sejam espalhadas, Senhor, sobre a tua casa e sobre a tua igreja, e que cada crente, Senhor, que for batizado, que seja renovado, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que cada espírito imundo acampado ao redor da tua casa, que dê de retirada em nome do Senhor Jesus, porque se ele não sair, ele vai ser consumido com fogo do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, se for da tua vontade, que haja milagre nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fala assim para o seu irmão: este lugar não é proibido você glorificar e nem exaltar o nome do Senhor. Mais uma vez, então glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes, quando vamos assistir um jogo de futebol, quem aqui torce para algum time? Ninguém? Quando o seu time marca gol, o que é que você faz? Pula, grita, né? E muitas vezes viemos na casa do Senhor, temos vergonha de pular, de gritar, de glorificar o nome dEle. Não importa o que o seu irmão do lado vai pensar ou imaginar. Eu sei que cada um tem uma forma de adorar, cada um tem uma forma de exaltar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, igreja, que quando um ser vivente dá glória, enche o coração de Deus. Quanto mais glória é dado sobre um lugar, mais bênção de Deus vem sobre aquele lugar. Por um exemplo aqui, ó. Diga glória a Deus. 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 Quando todo mundo começa a glorificar, começamos a sentir algo diferente, porque a glória de Deus é derramada, igreja. Quanto mais glória você dá, mais o coração de Deus é feliz, aleluia.
Então nós não viemos aqui cultuar o pastor, não viemos aqui cultuar os levitas, não. Nós viemos aqui cultuar a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Ele se entregou sobre aquela cruz, porque aquela cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. E Ele diz assim, ó, o véu se rasgou, e eu e você, nós temos livres acesso a Deus. Aleluia. Então aqui não é proibido exaltar e nem glorificar o nome do Senhor, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu que manda eu ir sobre o teu encontro sobre as águas. Jesus disse a ele, venha. O tema dessa mensagem é ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Fala assim para o seu irmão, ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, Abraão, saia do meio da tua parentela que farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus, ele disse a Samuel assim, Samuel, vá, porque eu já ordenei que uma viúva lhe dar o que comer, aleluia. E a Bíblia diz que ele saiu, e chegou lá, a viúva falou bem assim, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite, mas ela ouviu o profeta, e fez o que o profeta fez, porque o profeta ouviu a Deus, e ambos foram abençoados. O que eu quero te dizer, igreja, se você ouvir a voz de Deus, você é abençoado. Pedro, ele estava em meio a uma grande tempestade. Pedro, ele estava numa situação muito difícil. Pedro e os discípulos estavam à beira da morte, uma situação que muitas vezes só Deus poderia ajudá-los. Muitas vezes eles não encontraram uma saída, mas ele recorreu a Deus. A Bíblia diz lá em Salmos, Deus, ele diz, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Então Pedro, ele clamou por Jesus, ele recorreu a Jesus, como Jairo ele fez. Jairo, ele poderia ir lá na reunião na sinagoga, mas ele não, ele foi em busca de Jesus, e chegou lá e falou assim, Senhor, a minha filha está morrendo. O status que Jairo tinha, porque Jesus muitas vezes era condenado. Sabe por quê? Porque muitas vezes, igreja, porque Jesus ele curava, Jesus ele abençoava, e Jesus era perseguido. Teve um momento que Jesus, ele curou um cego de nascença. Fala assim para o seu irmão, cego de nascença. Então chamaram o cego lá e disse assim, ó, diga-nos a verdade, esse homem é um pecador. Ele disse assim, se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele diz assim, eu era cego, agora eu vejo. Esse é o Jesus que você serve, esse é o Jesus que você tem que ouvir a voz dele e obedecer, aleluia. Quantas vezes você já se encontrou como Pedro? Quantas vezes você se encontrou numa situação difícil? Quantas vezes você se encontrou em meio a uma tempestade? Quantas vezes, muitas vezes você se encontrou à beira da morte ou até desanimado? Quantas vezes eu e você estivemos na situação como Pedro estava com os discípulos? Mas Deus, ele manda eu te dizer, coragem, como Jesus, ele disse para Pedro, como Jesus, ele disse para os discípulos, coragem, não tenha medo, sou eu. Deus, ele manda eu te dizer assim, ó, ei, não tenha medo, coragem, e não desista, aleluia. Fala assim para o seu irmão assim, nunca desista. Sabe por quê, igreja? Quem desiste, não vê a glória de Deus. Quem desiste não vê o milagre. Eu não sei qual situação você se encontra. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Muitas vezes estamos aí igual Pedro, mas numa situação diferente. Porque Pedro deu ouvido
a Jesus. Muitas vezes, igreja, estamos em situação, mas não damos ouvido a Jesus, como Jonas fez. Deus disse para Jonas: Jonas, vai para cá. Jonas foi para o lado oposto. Muitas vezes, igreja, Deus, ele diz algo para você, mas você olha o momento, você olha a situação. Eu digo sempre que o momento é de guerra, o momento é de luta. E quando olhamos por momentos, olhamos a tempestade, olhamos a dificuldade, esquecemos da promessa de Deus. Não ligue para o momento. O mundo pode estar desabando contra você, mas olhe para o céu, porque a Bíblia diz: de onde vem o meu socorro? Eu olhei para os montes, meu socorro vem lá do alto. Ei, o seu socorro vem de Deus. Dobre o seu joelho, clame por Ele, e Ele te ouvirá. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: nunca desista, e não faça como Jonas. Porque se eu e você não fazer aquilo que Deus determinar que nós façamos, não vamos ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Precisamos ouvir a voz de Deus e ter fé. Fala assim para o seu irmão: precisamos ter fé. Fé naquilo que Ele me prometeu. Fé naquilo que Ele te prometeu. Sabe por quê, igreja? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! A Bíblia diz que aquela mulher já havia 12 anos, fala assim para o seu irmão, 12 anos, que ela estava sofrendo. Mas ela pensava, olha só, igreja, ela pensava, se somente tocasse em suas vestes, não era nem necessário tocar em Jesus. Ela pensava assim: se eu tocar sobre ele, eu serei curada. Ei, a Bíblia diz que tinha uma multidão comprimindo Jesus. A Bíblia diz que tinha uma multidão onde Jesus estava, porque onde Jesus estava, Jesus era rodeado de pessoas, e tinha uma multidão, e eu creio que toda aquela multidão, igreja, queria que Jesus tocasse sobre elas. Mas aquela mulher pensava diferente. Ela pensava bem assim: se eu tocar nele, eu serei curada. A Bíblia diz que quando ela chega, eu não sei como ela chegou em Jesus, igreja, porque havia 12 anos sofrendo. Muitas vezes, igreja, eu e você estamos enfermos, com uma febre. Muitas vezes não conseguimos levantar da cama. Muitas vezes estamos um dia só doente. Muitas vezes estamos 2 dias só enfermos. E muitas vezes não conseguimos levantar. A Bíblia diz que aquela mulher havia 12 anos sofrendo, 12 anos com uma hemorragia, 12 anos com sangue sem parar, aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher foi até Jesus. Eu não sei como ela foi. Eu fecho meus olhos e começo a imaginar aquela mulher se arrastando. E quando ela chega e vê Jesus de longe, ela vista Jesus e vê uma multidão. Muitas vezes ela poderia desistir e ir para casa. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia diz que ela já tinha passado por vários médicos especialistas naquela enfermidade que ela estava. Eu creio que muitas vezes o médico falou para ela assim: ó, pode ir para casa e esperar a morte. Ei, mas Deus é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o médico dos médicos. Então eu creio que ela não desistiu e ela foi até a Jesus. Eu começo a imaginar aquela mulher se arrastando e ela indo até em direção de Jesus, e uma multidão impedindo ela de chegar em Jesus, mas ela chega e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus diz assim: ó, para. E eu creio que o discípulo perguntou bem assim: por que, Senhor? Jesus falou bem assim: alguém me tocou. Jesus falou: alguém me tocou. E eu creio que o discípulo falou bem assim: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e o Senhor vem falar para nós que alguém te tocou. Em meio à multidão que o Senhor está, não tem como alguém não te tocar, Senhor. Ele diz assim: ó, mas foi um toque diferente, saiu virtude de mim. A fé que aquela mulher tocou em Jesus, saiu poder de Jesus e ela foi curada, aleluia. E Jesus disse assim: ó, vá, a tua fé
te curou. Aleluia. Essa é a fé que eu e você temos que ter, igreja. E essa noite, eu e você, nós temos a oportunidade, com a nossa fé, tocar em Jesus. E seu pai será curado, a sua filha será curada, o seu marido será curado, alguém da sua família será curado. Sabe por quê, igreja? Tem 3 formas de cura: a fé de quem está recebendo a oração, a fé de quem está orando e a fé de quem está intercedendo. Ei, eu vou profetizar aqui sobre a tua vida nesta noite. Você pode interceder lá para a tua casa, alguém da sua casa esteja, ou um ente querido seu esteja. Profetiza nesta noite agora, que ele será curada, e através da tua fé, essa pessoa será curada. Aleluia. Fala assim para o seu irmão, assim: confia nas promessas que ele te fez para a sua vida. É isso mesmo, igreja. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem promessa de Deus? Acredite e tenha fé, igreja. Ela se cumprindo agora ou não. Muitas vezes pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas o importante é que elas irão se cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Mas para isso nós temos que ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. E Pedro perguntou assim: Senhor, se és tu que manda eu ir de encontro do Senhor sobre as águas. Jesus falou bem assim: venha, Pedro. Dentro do barco tinha quantos discípulos? Quantos? 12. Pedro foi o único que conheceu a voz de Jesus. Porque a Bíblia diz, quando eles viram Jesus, eles gritaram de medo: é um fantasma. Jesus falou: não tenha medo, que sou eu. E eu creio, igreja, que Pedro dentro do barco falou: é o meu mestre, é o meu Senhor, porque eu conheço a voz dele. Não há outra voz igual a dele, aleluia. E eu creio que Pedro, ele sai de dentro daquele barco e começa a andar sobre as águas. Sabe por quê, igreja? Porque ele ouviu a voz de Jesus e confiou naquilo que Jesus falou para que ele fizesse, e ele fez. E quando ele faz, ele consegue algo que nenhum homem conseguiu até hoje: andar sobre as águas. O que eu quero te dizer: confia no Senhor, acredite nele, e você conseguirá e vai conquistar o impossível sobre a sua vida. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: é isso mesmo que você está ouvindo. Se você confiar no Senhor, você vai conquistar o impossível. Não vai ter tempestade que você não vai vencer. Não tem situação que você não vai superar. Não tem muralhas que você não vai derrubar, nem que ela não caia tudo de uma vez, mas que vai cair tijolo por tijolo, porque quem está contigo é o Senhor do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, ó: com ele está um braço de carne, mas contigo está o Senhor dos exércitos. Muitas vezes olhamos a tempestade. Eu costumo dizer sempre que Davi não olhou o tamanho do gigante, porque ele sabia do tamanho do Deus que ele servia. Aleluia. Não olhe para a tempestade que está ao seu redor, mas confia que o seu Deus é grande, que seu Deus tem poder de te livrar de qualquer situação. Aleluia. E acredite que Ele está contigo. Você tem que confiar no Senhor. Jesus, apenas com uma palavra, Ele curou um paralítico. Jesus, apenas com uma palavra, Ele disse assim: vá, a tua fé te curou. Jesus perguntou bem assim: o que quer que eu lhe faça? Ele falou: Senhor, que eu volte a enxergar. Jesus disse: vá, a tua fé
te curou. A Bíblia diz, igreja, que no mesmo instante Bartimeu recuperou a visão. A Bíblia não diz que foi um dia depois, ou minutos depois, ou uma hora depois. A Bíblia diz que no mesmo instante, quando Jesus disse assim, ó, vá, a tua fé te curou, aleluia. A Bíblia diz que no mesmo instante os olhos dele foram abertos, aleluia. Fala assim para o seu irmão, confia no Senhor. Tenha fé. Nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que ter convicção que Ele vai fazer sobre a nossa vida. Porque muitas vezes, igreja, chegamos em pessoas e conversamos, muitas vezes falamos com um, falamos com o outro, igreja. E muitas vezes ouvimos aquilo que muitas vezes que podia nos animar, faz nos afundar mais. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, a Bíblia diz que contudo, todas as coisas, somos mais que vencedores em meio daquele que nos amou, aleluia. Fala assim para o seu irmão assim, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pedro, ele confiou e foi. E quando ele confia, ele conquista e faz o impossível, aleluia. Pedro confiou no momento mais difícil da vida dele, ele confiou no Senhor, e ele conseguiu o impossível sobre a sua vida. Pergunta para o seu irmão assim, você tem confiado totalmente no Senhor? Muitas vezes, igreja, dizemos que confiamos. Mas quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, a primeira coisa que faz acontecer a nossa fé, desaba. Eu costumo dizer assim, ó, entregue o seu problema para Deus e deixa com Ele. Ele vai resolver da melhor forma que você. Ele vai fazer melhor que você tem clamado. Eu costumo dizer sempre, a minha família sempre orava por mim simplesmente para eu entregar a minha vida ao Senhor, para mim me converter, mas o propósito de Deus era melhor que o da minha família. Hoje eu sou um pregador da palavra. Então eu e você temos que confiar em Deus, acreditar nele, que Ele fará algo melhor para nossas vidas. Fala assim para o seu irmão, confia no Senhor, que você vai conquistar o impossível. Para que eu e você podemos conquistar o impossível, temos que acreditar em Deus e temos que fazer aquilo que Ele manda. Pedro pescou a noite inteira. Pedro era pescador. Jesus era carpinteiro. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e falou bem assim para Pedro, Pedro, afasta um pouquinho, que eu vou ensinar esse povo. E ali Jesus ensinou, aí Jesus falou para Pedro assim, Pedro, agora eu vou te ensinar a pescar. Pedro, vai para onde as águas são mais fundas, Pedro. Pode parar aqui, lança a rede. Pedro poderia ter falado assim, Senhor, esforçamos a noite inteira, pescamos a noite inteira. Eu nunca vi uma noite tão ruim de peixe como está essa. Mas Pedro falou diferente. Pedro falou bem assim, Senhor, esforçamos a noite inteira, mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as redes. E quando Ele lança a rede, Ele faz a maior pesca da sua vida, aleluia, porque ele ouviu a voz de Jesus, e ele confiou, e acreditou, e tinha convicção, que aquela rede ia sair com peixe, aleluia, e a Bíblia diz que quando ele lança a rede, e começa a puxar a rede, tinha tanto peixe,
que a rede começou a se romper, a se rasgar, e eles chamaram os pessoal que estava lá na praia, lá, e falou: vem aqui, venha nos ajudar. O tanto que ele confiou em Jesus, que ele foi abençoado, e ele pôde abençoar aqueles outros pescadores que não tinham pegado nada, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, se você confiar na voz do Senhor, e acreditar, e ter convicção, você vai ser tão abençoado, que até quem está ao seu redor será abençoado também, aleluia. Fala assim para o seu irmão: confia no Senhor, acredite nele. Jesus disse assim, quando Jesus chega, já tinha 4 dias, fala assim para o seu irmão: já tinha 4 dias. Marta fala assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Jesus olha para o túmulo e diz assim, tire a pedra. Jesus ele poderia falar bem assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro mesmo arrancava aquela pedra. Ou Jesus fazia assim com a mão, tirava aquela pedra. Mas Jesus disse assim, tire a pedra. E quando o povo tirou a pedra, fala assim, seu irmão, eles ouviram a voz de Jesus. E quando eles tiram a pedra, Jesus diz assim: Lázaro, saia para fora. Um morto de 4 dias. Eu não sei como ele saiu, se saiu andando ou voando, mas todos viram Lázaro fora do túmulo, aleluia, porque deram ouvido para a voz de Jesus. O poder está na voz de Jesus, aleluia. Ei, a Bíblia diz que um homem ficava à beira de um tanque há 38 anos, diz assim, há 38 anos. A Bíblia diz que os anjos desciam do céu e movimentavam as águas. E quem entrava naquelas águas, que quando os anjos movimentavam, seria curado de qualquer enfermidade. Jesus perguntou para aquele homem que havia 38 anos lá: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, eu já estou aqui há 38 anos, eu sou paralítico, eu não ando. Quando eu penso em entrar, outro entra e é abençoado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Levanta, pega a sua maca e anda. O que eu quero te dizer, igreja: confie na palavra do Senhor. Não fique em busca de movimento, como aquele povo estava à beira do tanque de Betesda. Ele bastou confiar na palavra que saiu da boca de Jesus. A cura está na palavra. Aonde é pregada a palavra, há cura. Aonde é pregada a palavra, há milagre. Aonde é pregada a palavra, é o Deus do impossível. Aleluia. Fala assim para o seu irmão assim, confia no Senhor e obedeça, e Ele fará o impossível sobre a sua vida. É isso mesmo, igreja. Quando eu e você confiar no Senhor e ser obediente, nós vamos conquistar o impossível sobre a nossa vida, e vamos ser surpreendidos, e vamos surpreender quem está ao nosso redor. Quando você sente a presença de Deus, não cruza os braços, a distribui. Ore ao Senhor, não desista. Porque quem desiste não vê o impossível, quem desiste não vê a glória de Deus. A Bíblia diz que Bartimeu clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o povo repreendia, eu creio que os discípulos repreendiam. A Bíblia diz que ele gritava mais alto: Senhor, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus ouve e Jesus parou. Fala assim para o seu irmão assim: nada parou Jesus. A morte interrompeu Jesus por 3 dias, mas um clamor do homem parou.
parou, Jesus. A Bíblia diz que ele parou e falou assim, ó, chame o cego. O povo falou bem assim para ele, ó, tem ânimo, levanta, ele está te chamando. A Bíblia diz que Daniel orou por quantos dias? 21 dias. Daniel poderia ter orado 1 dia, 2 dias, 3 dias, e falar, Deus não está me ouvindo, larga a mão, vou parar, vou levantar e vou sair daqui. Daniel insistiu, ele orou, a Bíblia diz que ele orou por 21 dias, mas ele não desistiu. Sabe por quê, igreja? Porque Daniel, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia, ele acreditava no Deus que ele servia, aleluia. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel orou a Deus, Deus ouviu o clamor dele. Muitas vezes, igreja, você tem orado. Muitas vezes você tem buscado. Muitas vezes você tem jejuado. Muitas vezes você não ouve a voz de Deus. O que eu quero te dizer é que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha também em meio à tempestade. Deus trabalha também em meio às suas lutas, aleluia. Daniel poderia ter desistido. Mas eu creio, igreja, que Deus, quando ele olha ao redor, ele vê a cadeira dele vazia e diz assim, ó, Miguel, vai em favor do meu filho, aleluia, porque ele já está orando há 21 dias, e ele ainda continua crendo que eu posso fazer sobre a sua vida, vai em favor dele, aleluia. Ei, e Deus, ele manda eu te dizer assim, ó, meu filho amado, não desiste, continua clamando, continue buscando, que eu vou fazer o impossível sobre a sua vida, aleluia. O importante é você não desistir. É isso mesmo, igreja, o importante é você não desistir. E esta noite, o mesmo anjo que desceu, ele está aqui esta noite para te dar a resposta a qual você vem buscando, para te dar o milagre a qual você tem orado a Deus. Sabe por quê, igreja? Se você não desistir, Deus vai romper o mundo espiritual, como ele fez, igreja, porque quantos milagre seu está preso no mundo espiritual porque você desistiu. A Bíblia diz que o anjo, no mesmo dia, Deus enviou o anjo a Daniel. Mas o príncipe da Pérsia, ele prendia o anjo para que a bênção não chegava em Daniel. Mas mesmo assim Daniel não desistiu. E ele viu a glória de Deus sobre a sua vida. Se você não desistir, se você continuar clamando, se você continuar buscando, Deus vai fazer sobre a sua vida. Ei, não desiste do teu filho, não desiste da tua filha, não desiste do teu esposo, não desiste do teu pai, não desiste da tua mãe. Sabe por quê, igreja? Se você continuar orando, se você continuar clamando, você vai conquistar o milagre sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje é noite de vitória, hoje é noite de você conquistar o seu milagre, aleluia. Fala assim para o seu irmão, não desista, que o milagre de Deus está preparado para você. Ouça a voz de Deus e coloque em prática. Não desista, independente do que você estiver passando, independente do que você estiver vivendo. Confia nos projetos do Senhor. Jeremias 29:11 diz assim, é eu que conheço os planos que tenho para a sua vida, plano de fazer prosperar, não de causar danos, mas sim de te dar um futuro, aleluia. Acredite e confie nos planos de Deus. Só vê o milagre quem suporta o processo. Para terminar, eu vou contar uma pequena reflexão. Um homem estava caminhando, e ele avista 2 homens de longe, e aqueles 2 homens falam assim, ó, ah lá, ele está vindo, vamos roubar ele. E aquele homem ouviu, e começou a caminhar mais depressa,
E aqueles dois homens atrás dele começou a caminhar mais depressa. E ele viu que os homens estavam aproximando dele. Ele começou a correr. E os homens começaram a falar: vamos pegar ele. Agora, se nós pegar, não vamos só roubar. Nós vamos matar ele. E ele avista um trieiro. E ele entra dentro daquele trieiro no escuro. Ele se ajoelha e começa a clamar a Deus. Fala: Senhor, não deixe esses homens me encontrar, Senhor. Ô Senhor, coloque um anjo sobre a porta daquele trieiro lá, Senhor, para que aqueles homens não entrem. E quando ele abre o olho, vê uma pequena aranha tecendo uma telha. Ele fecha o olho novamente e fala: Senhor, eu pedi um anjo guerreiro, um anjo Miguel, e o Senhor me envia uma pequena aranha tecendo uma telha. Envia um anjo, Senhor. Ele abre o olho, ele vê aquela aranha tecendo aquela telha mais rápido. Ele começa a chorar desesperado e fala: Senhor, coloque algo, Senhor, sobre a porta ali, sobre aquele trieiro ali, para que esses homens não me encontrem, Senhor. E ele ouve a voz daqueles homens: eu acho que ele entrou aqui, porque ele sumiu, ele desapareceu, eu acho que ele entrou sobre esse trieiro. Se nós pegar ele, vamos matar ele. Aí o outro homem fala bem assim: larga de ser bobo, rapaz. Se até teia de aranha tem aí, quem que entrou aí sobre esse trieiro? O que eu quero te dizer: ei, confia no Senhor, acredite nele e confie nos pequenos detalhes que ele vai fazer sobre a sua vida. Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Quem aqui? Pastor, eu preciso mais de intimidade com Deus. Quem aqui? Quem aqui, igreja? Aleluia. Quem aqui fala: pastor, eu tenho que ter mais discernimento para mim ouvir e discernir a voz de Deus para saber o que Ele quer que eu faça. Quem aqui, igreja? Aleluia. Pastor, eu estou precisando, Senhor, de um milagre da parte de Deus. Como Pedro estava naquela situação, só Deus poderia ajudar ele. Eu estou passando uma situação que só Deus pode livrar eu. Quem aqui se encontra? Quem aqui precisa de algo da parte de Deus? Levanta a mão. Quem levantou a mão, vem até aqui à frente, que eu vou orar por você. Aleluia. Eu não sei o que você tem vivido, igreja, mas a Bíblia diz que até o cabelo das suas cabeças estão contadas por Deus. Deus, Ele manda eu dizer a uma pessoa aqui, assim, que está aqui essa noite: o mais difícil é o melhor. Ele manda eu te dizer assim, ó: continue lutando, continue acreditando, não desista, porque essa semana você quase desistiu. Você falou para você mesmo: falou: Senhor, eu não suporto mais, Senhor, eu não aguento mais. Mas a Bíblia diz que Ele te renovou e te deu novas forças. Mas continue crendo nele, continue acreditando nele. As mesmas pessoas que repreenderam Bartimeu foram as mesmas pessoas que foram chamar ele para ser abençoado. Não ligue, não ligue, sabe por quê? Porque Deus te conhece, Deus conhece o teu coração. E ainda mais, Ele manda eu te dizer assim, ó: como eu apostei em Jó, como eu confiei em Jó, eu confio em você, eu acredito em você. Aleluia. Aleluia. Não se importe. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Quanto maior a tempestade, maior a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deus está agindo lá sobre a tua casa, Ele manda eu te dizer. Ele está agindo sobre o teu lar. Ele manda eu te dizer assim, ó: ei, porta que eu abro, ninguém fecha. Assim diz o Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia. Ao que está sentado. Aleluia, igreja. Comece a colocar na presença dele a sua necessidade. A Bíblia diz que Ele conhece a minha e a sua necessidade, mas Ele quer ouvir da nossa boca o que nós estamos precisando. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a glória. Ele está mandando eu te dizer, ó: eu sou Deus de providência, aleluia. Não se desespere, minha filha, porque eu sou Deus de providência. Ele manda eu te dizer. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. É Deus e meu Pai, soberano Deus. Eu te apresento, Senhor, o teu filho, Senhor, e a tua filha. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade dele ou dela, mas o Senhor sabe, o Senhor o conhece. Entra, Senhor, com providência sobre cada um deles, Senhor. E te peço, Senhor, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em nome do teu filho, o Senhor vai nos conceder, para que o teu nome seja glorificado através da vida do teu filho, Senhor. Se for uma cura, providencia, Senhor, a cura. Se for um milagre, providencia, Senhor, o milagre. Se for libertação, providencia a libertação, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que conceda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão bem alto. Bem alto. E aplaude o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Aleluia. 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 Igreja, para quem está nos visitando essa noite, nesse momento já terminaríamos o culto, mas hoje é noite de ceia, hoje é noite de renovar a aliança com o Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ser bem breve, o mais rápido possível, tá?
Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Foi recebido do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, e partiu e disse: este que é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba o cálice. Amém? O que te impede de ceiar, igreja? É você morar com alguém e não ter uma aliança de casamento? Ou você não ser batizado? Tá? Pastor não pode te proibir de ceiar. Ninguém pode te proibir de ceiar, a não ser você mesmo. Porque a Bíblia diz, se você ler o título aqui, a Bíblia diz: a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu fiz algo que não agradou o coração de Deus. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Aí ele diz depois: e como o pão e beba o cálice. Ele está dizendo para você se examinar, se você fez algo, peça perdão a Deus, e depois participe da mesa do Senhor. Amém? Bora consagrar o pão. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresento, Senhor, o pão, a qual neste momento o Senhor simboliza o teu corpo, que foi rasgado, Senhor, e transpassado na cruz do Calvário, por remissão, Senhor, dos nossos pecados. Então te apresentamos e consagramos, Senhor, em teu nome. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos consagrar o suco de uva. Amém? É o suco de uva, o vinho, igreja. A palavra vinho, ela tem dois significados. Vinho, suco de uva fermentado e suco de uva não fermentado. Tá? O vinho que podemos beber é o suco de uva não fermentado. Porque a Bíblia, o fermento simboliza o pecado. Então Jesus jamais ia fazer, mas Jesus transformou a água em vinho. Mas o vinho que Jesus transformou, ele não tinha fermento. Porque Jesus jamais iria fazer algo que não agradava o coração de Deus. Amém? Vamos consagrar o suco. Meu Deus e meu Pai, te apresentamos, Senhor, o suco, Senhor, o vinho, a qual neste momento simboliza teu sangue, que a tua palavra diz que nos lava, que nos purifica, que nos torna mais alvo que a neve. Então nós te apresentamos e consagramos em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pode fazer uma fila aqui, tá, igreja? E quem for cear pode participar. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que
amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode participar. Aleluia. Aleluia. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Pega seu cálice e repita assim por mim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Pode participar? Queremos te agradecer, Senhor, por ter entregado o teu único Filho, Senhor, pelos nossos pecados. Não olhou, Senhor, nossos erros, não olhou, Senhor, as nossas falhas, e mesmo assim entregou o teu Filho. A Bíblia diz que o teu único Filho, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter se entregado sobre aquela cruz, por ter despido da tua glória, Senhor. Não olhou, Senhor, nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados, e mesmo assim se entregou, porque aquela cruz não era tua, aquela cruz era nossa. Te colocaram, Senhor, uma coroa de espinho, cravaram em teus pulsos e em teus pés pregos, Senhor. O Senhor disse assim: Pai, perdoais, eles não sabem o que fazem, Senhor. E obrigado por ser obediente até o final, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor orou 3 vezes, dizendo: Pai, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice. Mas o Senhor foi fiel, porque o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para cada um que estava aqui e disse: Pai, eles não vão suportar. E o Senhor derramou todo o teu sangue. E o Senhor disse: está consumado. E a Bíblia diz: o véu se rasgou. Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão bem alto. Bem alto. E aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Igreja, alguém aqui, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único Salvador da sua vida? Tem alguém? Tem alguém aqui que fala: pastor, já entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu afastei do caminho. Mas hoje eu senti o desejo do meu coração em reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui neste lugar, igreja, que queira um reconcílio com o Senhor nesta noite?
Ninguém? Amém. Pediu para o pastor Welton estar orando ao término do culto, amém? Amém. Amém, amados. Queridos, aqui nós temos uma caixinha de pedidos, de orações. Se você tiver algum pedido, algum clamor ao Senhor, você pode estar depositando aqui, que todo culto nós estaremos intercedendo e orando, amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Pai, em nome de Jesus, a cada pedido de oração, Senhor, que está depositado, Senhor, nesta caixa, Pai. Deus, em nome de Jesus, cumpra sobre a vida do meu amado irmão e irmã, Senhor, que com fé, Senhor, que com o Senhor, com o coração contrito e com o coração árduo, Senhor, pela Tua presença, tem entregado diante de Ti, Pai, as suas petições. Traga, Senhor, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Também clamamos, Senhor, pelos alvos da nossa igreja, Senhor, desse ano de 2024, Senhor, que venha sendo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, realizado, Pai, concretizado, Senhor, nesse bairro, que é pregar o Teu Evangelho e ganhar almas, Senhor, vidas para Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, Te agradecemos, Senhor, Te louvamos, Senhor, pelo culto desta noite. Obrigado, Senhor, pelo manifestar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado por cada alma, cada vida, Senhor, que se rende, que se rendeu aos Teus pés nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toca no coração, Senhor, e traga alegria a cada um. Leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, nos guardando de todo mal, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, próspera diante do Teu altar, diante da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos nesta noite, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, com a Tua presença. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do doce e amado Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que o Senhor coloca sobre as tuas mãos. Seja abençoado em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O culto está encerrado. Não saia sem dar uns 10 abraços, amém, amados? Dizendo: a tua vitória é minha.